devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Devocional para edificação da alma. Que a misericórdia de Deus seja conosco. Palavra de hoje. O perfil do verdadeiro cidadão do céu. Dai-nos, Senhor, teu entendimento e que tua graça seja abundante em nossas vidas. Abre nosso coração para receber tua palavra. E que a tua palavra gere frutos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, estamos começando mais um devocional diário para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Um devocional do Ministério Restituição com Cristo, pastor Pedro Cordeiro, está na palavra do Senhor. Hoje nós vemos com o tema, o perfil do verdadeiro cidadão do céu. Eita, tema maravilhoso, hein? Você que quer ser cidadão do céu, escute esse devocional de hoje. Então vamos lá comigo no texto tema que nós podemos tirar em Salmos, capítulo 15, de 1 a 5, que diz o seguinte: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o opróbrio é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Olha, o salmista faz nesse cântico a pergunta mais crucial de todas: quem poderá habitar no tabernáculo de Deus? Ou seja, quem salvará a sua alma e viverá com Deus para sempre? Esta é a pergunta que todo ser humano mas deve almejar conhecer a resposta, sabia? Pois é, porque só assim ele saberá se tem se enquadrado no perfil destes que habitarão com Deus. Olha que tremendo! Conhecer o nosso destino eterno é fundamental, pois a Bíblia bem nos diz em Mateus capítulo 16, versículo 26, o seguinte: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Olha que interessante, é ou não é? É, rapaz, presta atenção, vou ler de novo, tá? Mateus capítulo 16, versículo 26, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Ao final da pergunta, o Espírito Santo usa o próprio salmista para nos trazer esta tão importante resposta. O Espírito traça através dele o perfil do verdadeiro cidadão do céu. O primeiro requisito para se morar com Deus é ter um real compromisso com a sinceridade, a justiça e a verdade. Olha que tremendo! Os religiosos mantêm uma vida de aparência, sabia? Pois é, mas para podermos realmente morar com Deus, nossa justiça precisa superar a deles. Veja o que diz em Mateus capítulo 5, versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Meu Deus, olha que tremendo! Outra particularidade do verdadeiro cidadão do céu é que ele jamais busca o mal do seu próximo, nem mesmo aceita ou concorda que outros o façam. O salmista falou isso, não aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Portanto, os que aceitam passivamente a injustiça contra os outros ainda não possuem e provavelmente nunca possuirão a cidadania celestial. O verdadeiro cidadão do céu também é aquele que jamais se presta a bajular aqueles que não buscam ser aprovados por Deus, por mais influência que possam ter nesse mundo. Ao passo que ele nunca deixa de honrar os que temem a Deus, por mais humildes que sejam. O salmista disse o quê? Aquele cujos olhos o reprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor.
O verdadeiro cidadão do céu honra os seus compromissos sobre qualquer circunstância, pois ele sabe que é um representante do Senhor nesse mundo, portanto não pode dar mau testemunho diante dos homens. Veja o que diz Mateus capítulo 5, versículo 16. Escute. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Olha, nossas obras devem levar as pessoas a glorificar o nosso Pai celestial. Sim, as nossas obras. E ainda, o verdadeiro cidadão do céu não se deixa dominar pela ganância que impera nesse mundo, nem permite que ela o leve a oprimir o seu semelhante. O salmista advertiu, falou: aquele que não dá o dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Olha só o que ele falou, viu? Ele está falando de que aqui? Agiotagem e suborno, que são coisas comuns para muitos nos dias de hoje. É ou não é? Inclusive para muitos que professam serem cristãos, tá? Eu já vi líder dar suborno, tá? Olha que tremendo, olha que coisa feia. É ou não é? Não pode. Se você diz professar a fé em Cristo Jesus, se você diz ser um morador do céu, você tem que estar distante dessas coisas. É ou não é? Tem que estar distante de todas essas coisas. Por quê? Porque nós somos moradores do céu, né? Então, inclusive para muitas pessoas que se dizem cristão e que acabam se envolvendo nesses escândalos, não é? Escândalos e mais escândalos que está tendo aí. Não pode, porque como você pode então fazer o que diz em Mateus capítulo 5, versículo 16, né? Como você pode mostrar as boas obras e glorificar o nosso Deus que está no céu com esses escândalos, praticando esses escândalos? Não tem como ser morador do céu assim, é ou não é? Então nós temos que ser vigilantes para não cairmos nessas ciladas que o inimigo arma, para que nós possamos herdar verdadeiramente a nossa cidadania celestial. É ou não é? Porque verdadeiramente, aquele que está isento de todas essas coisas, possui a cidadania celestial e está livre de todas essas coisas. É ou não é? Então, buscando com toda a diligência me enquadrar no perfil do verdadeiro cidadão do céu, pois só assim poderei ter certeza de que realmente, como diz a palavra, nunca serei abalado. E glórias ao Senhor Jesus. Devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Ministério Restituição com Cristo. Um ministério intercessor de almas. Um ministério proclamador da palavra. Um ministério de defesa do Evangelho. Devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Ministério Restituição com Cristo. Um ministério intercessor de almas. Um ministério proclamador da palavra. Um ministério de defesa do Evangelho. Devotional of the Restitution Ministry with Christ. Prelate and Minister of the New Alliance Pedro Cordeiro. Ministry Restitution with Christ. An intercessory ministry of souls. A ministry that proclaims the Word. A ministry of defense of the gospel.